Olá, o programa Letras e Mídias de hoje é dedicado a refletir sobre o papel da teoria da literatura no Brasil. Ninguém melhor do que o teórico Luiz Costa Lima para desenvolver o tema. Autor de mais de 20 livros publicados no Brasil e no exterior a respeito do tema. Sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Comigo os participantes habituais do programa, professora Terezinha Val, professora Gilda Córdovas Diegues e professor Ivo Luquezzi. Professor, entre inúmeras de suas obras, o senhor aponta para a necessidade da teoria da literatura ser exercida com inventividade. Então, o pensamento teórico é, por excelência, um estado mental libertário? Eu acho que é necessário fazer uma distinção entre estado inventivo e estado libertário. Quer dizer, inventivo, sem dúvida, sim. Quer dizer, não acredito que haja possível teoria em qualquer campo sem um grau de inventividade agudo. Se a gente pensa até etimologicamente, teoria vai remeter ao theoria, grego, theorein, contemplar, contemplação. E essa contemplação supunha não simplesmente um estado de passividade, de recepção, mas sim um estado de poiesis, um estado de criação. Então, não é possível teorizar sem esse estado de inventividade. Há um crítico americano, na verdade ele, uma história mais complicada, mas chama Geoffrey Hartmann. Esse camarada é um judeu alemão salvo pela fundação, não importa, em suma, era um adolescente na Alemanha nazista e escapou para os Estados Unidos e é conhecido como crítico americano. Então, Hartmann diz uma coisa que me parece muito boa. Ele diz, ele não está falando de teoria, está falando de crítica. Ele diz que não pode haver crítica sem um fictional drive, sem um impulso ficcional. Eu diria sem um impulso poético. Tá? Então, nesse sentido é que não é possível haver teorização sem inventividade. Se essa inventividade é libertária, eu acho que a história da humanidade já nos ensina a ser pessimistas sobre isso. Porque há muita coisa que é inventiva, sem dúvida, e que não é libertária. Então, esse é o grande dilema, digamos assim, em toda atividade intelectual. Uma atividade intelectual, para que se defina como tal, necessita ter algo do teórico nesse sentido, à medida que o teórico necessita ter algo do poético. Então, não há atividade intelectual sem inventividade. Essa inventividade, entretanto, não é necessariamente libertária. Pode haver uma inventividade que seja, ao contrário, extremamente comandante, controladora, etc, etc. Esse é o hiato mesmo entre estético e ético. Alguma coisa pode ser extremamente inventivo sem que seja, entretanto, libertário. Certo. Professor Ivo, tem uma consideração a fazer? Bom, primeiramente registrar o prazer de poder lhe formular uma questão. Com tudo que se implica, enquanto um representante de uma geração que sucede a sua, e portanto dela recebeu as veredas que se abriram para que nós pudéssemos, a partir daí, caminhar. Em cima disso, me reporta ao momento inicial, quando se deu a escolha por isto ou por aquilo, e ali eu me vi numa encruzilhada, tendo como ponto central a teoria da literatura / teoria literária. Essa discussão nominal povoou o segundo quinquênio dos anos 70 no Brasil.
E ela queria dizer exatamente isto. Pelo menos 2 nítidos caminhos se oferecem. Um, sinalizando expansão, com a chamada Deus hermenêutica. A outra, sem aprisionar absolutamente, mas mais retraída, porque centrada numa postura mais racionalizada, estruturalismo. E eu, então, como herdeiro, não tendo que torcer pelo Flamengo ou pelo Fluminense, achei que o Fla-Flu seria possível. E dessa mistura não me ausentei. Então eu gostaria de ouvir, Luiz, como representante legítimo que foi de uma dessas vertentes, mas também conhecendo tudo que sucedeu, como você vê a questão binária hoje sobre ontem. A pergunta daria lugar a algo mais do que uma resposta improvisada, né? Quer dizer, sem dúvida alguma, pensemos um pouco atrás, levemos em conta o que é que nós tínhamos na nossa tradição próxima e remota. Remota no Brasil significa simplesmente do século XIX para cá, né? Dentro da tradição remota, quer dizer, nós tínhamos de um lado Silvio Romero, do outro lado Veríssimo, encarnando uma divisão que viria a atravessar a nossa história. Quer dizer, uma abordagem mais sociológica versus uma abordagem mais filológica, para não dizer mais gramatical até mesmo, né? Ambas as tradições extremamente pobres, não é? Por mais que a gente leve em conta as condições de trabalho nesse Brasil do século XIX, o fato é que ambos, tanto o Silvio quanto o Veríssimo, não tinham o que a gente poderia chamar o veio crítico, não é? Dentro da tradição próxima, não é por acaso que a tese de Antônio Cândido fosse sobre o método crítico de Silvio Romero, não é? Cândido, já por sua formação, ele que tinha estudado sociologia, já por sua formação, optava pelo caminho Veríssimo. Se tivesse de escolher entre essas duas linhas que vêm desse passado remoto nosso, eu também optaria pela linha de Cândido. Não é por acaso que Cândido foi um dos primeiros autores que, adolescente, eu lia com bastante atenção. Mas coube a minha geração levantar um novo capítulo no interior dessa alternativa. E a alternativa se levantava em termos de tradição hermenêutica, que era, no caso, representada pelo Rio, versus tradição estruturalista, que não era representada por lugar nenhum. Eu tive sérias dificuldades no meu doutorado, quer dizer, como eu era aposentado pelo AIUM, não importa, quer dizer, o que é que essa figura com 25 anos, sei lá, 25, 26 anos, que coisa de terrível teria feito contra a ilustre república. O fato é que com a I1 eu era um aposentado, então não podia fazer doutorado no Rio porque era uma universidade federal. Quer dizer, devo a Cândido a possibilidade de ter feito carreira universitária, porque foi ele que me aceitou como orientador de minha tese de doutorado. Mas eu me deparava com o seguinte problema: a USP era, então, bastião da resistência à ditadura, coisa que me deixava completamente à vontade lá. Por outro lado, entretanto, o meu interesse fundamental era eu não direi pelo estruturalismo, mas sim pela obra de Lévi-Strauss.
coisa que criava um antagonismo absoluto, que iria se refletir na própria banca. Quer dizer, não foi um exame fácil, para dizer em poucas palavras. Se eu olho para trás, se eu verifico o que se publicava, então, nos anos 70, sob o nome de uma tradição dita hermenêutica, eu faria hoje a mesma opção. Eu seria o leitor de Lévi-Strauss, que era então. E ser leitor de Lévi-Strauss, então, significava dizer não seguir, não fazer com que essas leituras seguissem até os chamados críticos estruturalistas. Barthes, Todorov, Kristeva, etc, etc. Se eu pudesse adivinhar, Ivo, que você ia fazer essa pergunta, eu teria procurado, já que eu estou de mudança, teria procurado uma carta do Lévi-Strauss, que eu me lembro que eu tinha da época, em que seguramente eu perguntaria a ele o que é que ele pensava de crítica estruturalista, e a resposta, que me parece preciosa, porque eu acredito que ele nunca escreveu sobre isso, era de que ele não se interessava por tal coisa porque isso lhe parecia science fiction. Então, o que me interessava fundamentalmente, chamemos, na teoria da literatura, ou seja, na tradição racionalista do estruturalismo levi-straussiano, o que me interessava fundamentalmente era a não confusão de gêneros, ou seja, o que eu iria perceber cada vez melhor, não estou dizendo que eu percebesse já então, o que eu iria perceber cada vez melhor é que a chamada crítica, e não a teoria sem um exercício analítico, ou seja, sem crítica, a crítica se coloca numa posição extremamente ambígua. Não há crítica, quando eu respondia a sua pergunta sobre teoria e inventividade, eu automaticamente estava aproximando crítica de poieses. Não há crítica sem estar próximo da poética. Mas isso não converte a crítica num gênero literário. Sim. A crítica é poética, mas não é poética. Eu terminei entrando por um caminho mais longo, quando deveria ter... O caminho é o que o fizer. O caminho mais direto, mais curto, seria o seguinte, quer dizer... na época eu vi apenas a oposição, tal como você punha aí, entre teoria da literatura, onde racionalismo levi-straussiano, versus teoria literária, quer dizer, a maneira como se diluía, digamos assim, a tradição de Heidegger e companhia com o nome de hermenêutica. Já pela maneira como eu ponho, mostra como eu manteria até hoje a mesma opção, o que não significa, entretanto, dizer que eu siga o mesmo caminho de então. Que diferença haveria em relação ao caminho de então? É que progressivamente eu vinha verificar que todo problema com que eu me deparava, todo problema de teorização, resultava do lugar ambíguo que a crítica ocupa. Por que ambíguo? Ambíguo porque, de um lado, assim, se a crítica, digamos, é a face concreta da teorização, eu não acredito em crítica sem inventividade. Portanto, a crítica faz parte da poiesis. Mas a crítica, por outro lado, não é um gênero poético. Quer dizer, eu não escrevo crítica como eu escreveria uma ode. Ou eu não escrevo um romance, mesmo romance que já está aqui próximo, pela prosa em que ele se realiza, eu não escrevo um romance como eu escrevo uma crítica. Então, a crítica, por um lado, não se confunde com os gêneros poéticos. Por outro lado, entretanto, ela sendo poiesis, ela tem uma articulação interna com o que vale dizer, a crítica não se põe de fora do objeto. Ela é algo que pertence ao objeto de que ela fala, sem ser desse objeto.
É essa posição ambígua, essa situação precária, que o crítico há de descobrir. Descobrir esse caminho significa dizer já não fazer a opção racionalismo, estruturalismo versus hermenêutica, mas sim tentar desencavar, descobrir uma drita via, um terceiro caminho que recupere, que atualize, melhor dito, que atualize esse seu caráter inventivo, sem que torne esse inventivo gênero poético. Muito a propósito, mudando um pouco o eixo, Costa Lima, foi por intermédio praticamente de a literatura e o leitor, né, que eu me aprofundei um pouco mais na estética da recepção, que me parecia, e me parece ainda hoje, né, uma teoria, né, que tentaria associar a questão da poiesis, né, e da inventividade, já que preocupada com a figura do leitor, coisa que, de resto, no campo teórico, seria a primeira vez, né, em que a questão passou a ser pensada mais de perto. No entanto, sempre me ocorreu uma dúvida que eu gostaria de fazer. Na medida em que a estética da recepção, né, ou na produção ou no estudo do efeito da literatura sobre o leitor, não estabelece um limite muito definido, né, entre o ato de leitura de uma obra literária, né, e o ato de leitura de uma obra de consumo, por exemplo, né, ela não poderia dar suporte a um estado, né, de uma leitura menos inventiva ou menos criativa, né, do que aquela que, num primeiro momento, nós imaginávamos? Primeiro, uma consideração histórica geral. Digamos, foi pelo contato nos anos 70 e poucos, 74, aproximadamente, 73, 74. Eu defendi minha tese em 72, que é sobre o estruturalismo, era essa ousadia, como eu dizia, em relação aos quadros da USP. Nos anos próximos, 73, 74, foi que eu comecei a ter contato com a estética de recepção, começava a estudar alemão, só então. E ela, a estética da recepção, me fazia verificar uma falha, hoje eu posso dizer uma falha mesmo, que havia no sistema Lévi-Straussiano. Quer dizer, Lévi-Strauss, mesmo por ligação com Saussure, pensava sempre langue-parole. Como langue-parole, ele estava preocupado com a produção do texto, simplesmente. A estética da recepção, quer dizer, a velha briga franco-alemã, o estruturalismo ganhava o mundo, quer dizer, a Alemanha, a partir da Universidade de Konstanz e de uma outra universidade nova, Bielefeld, através dessas duas universidades, procurava apresentar uma opção, digamos, a crítica da produção estruturalista, não é? Através da preocupação com o leitor. Sem dúvida que ela, a estética da recepção, assim como o estruturalismo, deu lugar a todos os automatismos de A versus B, tudo era A versus B, água contra fogo, qualquer besteira desse tipo. Quer dizer, entre parênteses, não há inventividade possível contra a mediocridade. A mediocridade mediocriza qualquer coisa. Então, assim como o estruturalismo chegava ao automatismo dos binarismos, a estética da recepção com facilidade recai na análise eu posso fazer a análise da recepção do programa mais idiota que tiver pela frente, assim como da obra mais brilhante. Não é? Nesse sentido, eu acho que é uma diferença a ser feita dentro do título geral Estética da Recepção entre duas linhagens. Quer dizer, a linhagem propriamente Jauss,
em relação à linhagem do Iser. Não é? E aqui é que está, me parece que essa diferença teórica não é que ela elimine o risco da mediocrização, isso é humano, não há o que o evite, mas dá um argumento teórico contra esse automatismo do trivial. Não é? Iser está muito menos preocupado com a maneira como eu, leitor, enfrento esse texto, mas com uma análise interna da própria obra, mostrando o que caracteriza a chamada obra ficcional no sentido amplo do termo, incluindo gêneros poéticos, o que caracteriza o texto ficcional é o fato de ele conter, na sua própria estruturação interna, um vazio. A gente poderia dizer de maneira mais simples o seguinte: digamos, um enunciado não poético, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, não é? Ele tem um fundo semântico. Então, fundo semântico significa dizer, quando fulano de tal articulou tal frase, claro, essa frase era meio confusa, mas no meio da sua confusão, semanticamente, o seu lastro último é esse. Ele queria dizer tal coisa, certo ou errado, mas queria dizer tal coisa. Enquanto que no texto ficcional não há esse lastro semântico. Digamos assim, o texto ficcional é como que um poço sem fundo. E como ele é um poço sem fundo, ele contém em sua própria estruturação um vazio interno. Um vazio que necessita ser suplementado pelo leitor. Aí é que entra o papel do leitor. Então, não é o leitor enquanto João, Pedro, Maria que importa, mas é o texto enquanto poético que contém esse vazio. Então, eu diria, esse efeito estruturalmente presente no texto poético, que me parece a resposta melhor para inclusive, romper com aquela ruptura entre teoria da literatura e teoria literária. Não em prol de um conjunto de categorias opositivas que se pretenderiam dar conta do objeto, porque nada vai dar conta do objeto. Sempre esse objeto terá um fundo vazio. Nessa questão do vazio, o leitor se envolve. E aí passa também a ter uma nova criatividade, quer dizer, ele também possui o texto e lança, digamos, uma sensibilidade que seria criativa. Né? Quer dizer, então a gente sai também de uma binariedade, assim como o professor Antônio Cândido, naquele texto, a passagem do 2 ao 3, ele propõe exatamente a saída da binariedade estruturalista. Né? Aí esse leitor, que na estética da recepção se defronta com o vazio, ele tem a possibilidade de preencher com a sua sensibilidade, não absorvendo tudo aquilo que a obra reflete ou diz, né? Mas ele também contribuiria com quer dizer, esse outro lado da criação, que seria da sua atitude crítica e ao mesmo tempo de sensível, não é? Será que isso ocorre também? Quer dizer, há um preenchimento, ainda que não se conclua a recepção da obra, quer dizer, que ela fique conclusiva? Porque nós todos somos leitores, nós todos ficamos ansiosos para dar conta de um corpo, né? E sabemos que não o possuímos, né? A pergunta dizia a respeito se essa previsão, digamos, do papel do leitor, recapitulando muito rapidamente, quer dizer, o que se dizia no fundo era que há uma peculiaridade do texto literário, se quiser, do texto ficcional poético, que consiste em conter na sua própria estrutura interna um vazio que exige, não é o preenchimento desse vazio, mas sim a suplementação desse vazio. O que vale dizer é a resposta que o leitor dá a esse vazio não é alguma coisa prevista no texto, não é uma espécie de puzzle que você preenche a figurinha. Não, aquele vazio vai ser suplementado pelo leitor.
Em outras palavras, ainda se poderia dizer, nunca o autor pode prever aquilo que o seu texto vai causar. Então, a famosa questão, fulano de tal elaborou tal interpretação do poema assim, ouçamos o que é que o poeta tem a dizer a respeito. Isso é de uma idiotice completa, quer dizer, isso é bem próprio de uma sociedade de propriedade privada, que supõe que o texto é propriedade privada do autor. Não é. Nenhum texto nem mesmo o não literário é propriedade privada. Bem, então estamos com a figura desse vazio interno que gera, como eu dizia, uma espécie de ausência de fundo semântico. Você pergunta a Terezinha, então, se não é através daí que a sensibilidade do leitor se manifesta, a sua capacidade de invenção, sem dúvida alguma. Só que eu diria, temos que pensar que essa própria inventividade, ela se dá em um horizonte que é histórico. Ou seja, a minha sensibilidade, a minha inventividade de leitor se exerce em função da atmosfera histórica mesmo em que eu vivo. E é por isso que uma interpretação de um texto X em épocas diferentes será sempre uma interpretação necessariamente diferente. Digamos, diante de uma mentalidade positivista, se dissesse, um contemporâneo de Goethe lia o Fausto de tal maneira, hoje um goetheano lê o Fausto de tal maneira, eis a prova de que... Não, a prova é simplesmente que você não sabe o que é que você está fazendo. Não é? Necessariamente esse texto, essa interpretação vai variar, porque a minha sensibilidade não é minha de Luiz, João ou Pedro, mas é minha enquanto histórica. Agora, é preciso muito cuidado com essa ideia de história, não é? Porque história serve para tudo. História, afinal de contas, é um instrumento, é uma atmosfera que a molda, mas ela não determina. Quer dizer, a ideia da história determinista é simplesmente uma tragédia. Segunda consideração que, pelo que nós conversávamos no intervalo, eu acho que já dá para servir de ponte, se poderia dizer, em termos puros, abstratos, você encontra, em vez de você encontrar o retrato de um leitor diante de um texto, você tem uma relação ternária. Você tem o leitor, o vazio e o texto. Vazio que serve de mediador na minha relação com o texto. Aí vem a famosa questão que não é posta que não é posta pelo Iser, que é própria da nossa geração de agora, não é? Que possíveis vazios tem esse leitor contemporâneo? Aí outra vez a atmosfera histórica nos ajuda. Nossa atmosfera histórica, do ponto de vista de relação com o texto, hoje, passa necessariamente pelos mídia. Ora, a direção dos mídia é, na medida do possível, e sempre que possível, predeterminar a resposta do leitor. Se a gente analisa, por exemplo, o mecanismo de publicidade, em que ele consiste? Consiste em determinar uma determinada sedução prévia do leitor para ser ocupada por um determinado produto. Então, a gente poderia dizer, dentro da perversão da fase atual do capitalismo, dentro dessa perversão generalizada, entra uma coisa extremamente grave, que a gente poderia dizer, a colonização da subjetividade. E essa colonização da subjetividade significa, então, em última análise, o vazio se converte, o leitor que se depara com o vazio. Então, vamos dar um exemplo muito simples, digamos assim. Se a gente pensa em Madame Bovary, afinal de contas, como dizia o promotor no processo de acusação a Flaubert,
o senhor em nenhum momento disse o ato de Emma foi correto ou foi incorreto. Então o leitor não sabe o que fazer. Quer dizer, esse promotor é o grande crítico, digamos, quer dizer, crítico, sem ser crítico, é o grande intérprete de Madame Bovary. Com Flaubert se inicia o romance moderno no sentido de se a voz do narrador guia cada vez menos o leitor, exigindo do leitor cada vez mais uma suplementação sua. Aí que entra a perversão da história contemporânea. Ora, toda a nossa educação mediática é feita no sentido de cada vez diminuir menos os nossos vazios, porque cada vez em lugar desses vazios você tem respostas pré-moldadas. Esse leitor que não encontra um vazio dentro de si e que é solicitado a dar uma resposta a partir de si, tende a dar uma resposta o quê? Uma resposta clichê. Quer dizer, essa foi a tentativa que eu fiz por nossa conversa de intervalo, de reunir a sua resposta, coisas que possam ser Isso, é muito a assim. propósito, você me dá esse gancho e não vou recusá-lo. E também lembrando que este programa tem, em princípio, uma dupla destinação, contemplar estudantes de letras e também dar um calço, né, ao curso de comunicação, com tudo que isso implica. Você, de alguma maneira, fez a ponte entre esses dois campos, autoralmente falando, né? Embora sempre muito mais enraizado no âmbito da teoria da literatura, mas em 78 você chama a si a tarefa de organizar um volume no qual estão os maiores nomes que sobre o campo da comunicação deixaram suas contribuições, e você não só é o organizador desse volume, Teoria da Cultura de Massa, como autor de um ensaio, de um denso ensaio na abertura desse mesmo. Então, em função disso, eu lhe faço a seguinte questão: que motivos, naquela época, lembrando 1978, o levaram ao encontro desse campo midiático, e também que outras razões determinaram o seu não retorno daí por diante a esse mesmo lugar? Uhum. Eu só tenho dúvidas, e se a data é 78. Quer dizer, bom, quer dizer, então abro mão da certeza. Uma explicação biográfica a respeito antes de enfrentar o touro à unha. Eu tenho a impressão que é nessa própria introdução que eu falo alguma coisa do tipo como que coisas o intelectual brasileiro não necessita fazer para sobreviver. Uhum. Então, no meu caso, uma das coisas que eu tive de fazer para sobreviver foi, eu tinha sido posto para fora da Universidade Federal em 64. Em 65 tive a sorte de um jesuíta, porque eu suponho que depois ele já não foi, mas não tenho certeza, que era diretor do Departamento de Sociologia da PUC, me convidou para, como professor horista, eu era revisor na editora Vozes, e todo sábado, ou sexta-feira à noite, ou sábado de manhã, eu pegava o ônibus de Petrópolis para Gávea, para dar um curso primeiro de Sociologia da Literatura. Mas isso era uma coisa muito extravagante para os futuros sociólogos, um curso de Sociologia da Literatura. Rapidamente, então, a direção mudou isso para um curso de Sociologia da Comunicação. Então, eu me deparava com a situação de ter de sistematizar um campo que nunca tinha sido meu, e não havia, dentro da bibliografia existente em português, um material suficiente para tanto. Então, esse livro,
essa seleção de textos, esse reader, foi preparado em função disso. A introdução era uma maneira de eu mesmo me dispor a aprender alguma coisa que eu não sabia. Essa era a razão da introdução. Diga-se de passagem que ainda hoje eu acho que há textos ali valiosos. Por exemplo, quer dizer, há um texto de Panofsky, depois bastante conhecido como historiador da arte, depois bastante conhecido no Brasil, porque lá fora já era bastante, que eu escolhi um texto dele absolutamente secundário, que eu acho que só recentemente entrou em livro seu. Se eu não me engano, o Panofsky falando sobre cinema, quando o Panofsky normalmente só tinha escrito sobre história da arte. Então, essa foi a razão porque eu mexi com comunicação e cultura de massa, e a razão porque nunca mais voltei. Porque dentro de 2 ou 3 anos, então o próprio departamento, eu acho que durou uns 3 anos esse curso, o próprio departamento resolveu me dar outra destinação, que eu já não me lembro que destinação era, mas seria alguma coisa que não era necessário fazer uma seleção de texto. Eu queria aproveitar exatamente o campo, né, da teoria da cultura de massa para indagar, né, sobre a questão do intelectual e a mídia. Me parece que, principalmente no Brasil, o intelectual está um pouco ausente, né, dessa cena midiática. No entanto, isso na Europa, né, se verifica de forma bem distinta. Eu sei perfeitamente que tu atuas também na imprensa, principalmente na Folha de São Paulo, com ensaios. Como vês essa colocação? Quer dizer, é o intelectual que... Está ausente ou vetado? Exato, ausente ou vetado. Eu acho que as duas coisas. Há uma série de elementos a levar em conta. Primeiro elemento, há uma diferença, digamos, entre os últimos anos da ditadura, né? E vamos dar nomes aos bois, ditadura mesmo. Entre os últimos anos da ditadura e da mascarada democrática, ou, se quisermos uma aproximação mais diplomática, do caminho para a democracia. Entre nós. Foi difícil, mas... Entre esses anos, houve uma mudança na formação do intelectual brasileiro. Anteriormente, esse intelectual chegava à universidade eventualmente. Ele exercia uma profissão por fora, fosse advogado, fosse médico, normalmente essas duas coisas. Alguns raros, como Euclides, eram engenheiros. Enquanto que entre os últimos anos da ditadura e metade dos anos 80 para cá, se cria cada vez mais, se forma cada vez mais o intelectual profissional. Ou seja, aquele camarada que no interior da universidade diz: esse vai ser o meu campo de atuação. Até aí tudo bem, quer dizer, você poderia imaginar, haverá uma esquizofrenia menor, haverá uma concentração maior de esforços do sujeito, mas o que se verifica, o que eu verifico é que, genericamente, o camarada que entra na universidade sabendo que quer vir a ser profissional, professor, ele se interessa por um campozinho desse tamanho. Não chegamos ainda ao exagero americano do professor, do aluno de literatura, que não, como eu ensinei nos Estados Unidos de 84 a 86, que não conheciam autores americanos dos anos 50, ia dizer: mas como é possível, você é americano?
Não, simplesmente porque eu quero ser professor de literatura francesa. E em literatura francesa não sabe quem é, digamos, Claude Simon, porque está interessado em francês do século XVIII. Não chegamos a esse exagero ainda, mas tudo caminha para lá. Em troca, há o professor de literatura que fecha a cara quando ouve-se falar em artes plásticas, para não falar de filosofia. Ou professor de filosofia que olha qualquer texto de um não filósofo tratando de um tema filosófico de cara torta. É isso que eu chamo de intelectual profissionalizado. Isso por um lado. Esse intelectual profissionalizado não se adequa, muito menos, à profissionalização dos mídia, que a profissionalização dos mídias já supõe outra coisa. Mas, de toda maneira, ele já está profissionalizado. Então, ainda será possível um rebatismo desse sujeito para chegar até os mídias, fazer uma gracinha, dizer 2 ou 3 frases inteligentes, etc, etc. Não tem nada a ver com atividade intelectual, porque a atividade intelectual é fundamentalmente uma atividade reflexiva, e no interior de uma atividade reflexiva, a primeira coisa que mais importa é aquilo que é abominável no campo dos mídias, quer dizer, não sei. Quer dizer, um intelectual que não é capaz de dizer não sei, vamos pensar, vamos ver, isso não pode, porque não há tempo. O tempo, quer dizer, aí chegamos ao elemento decisivo. Há um alemão, Ernst Bloch, que falava nos anos 30 da contemporaneidade, da não contemporaneidade dos contemporâneos. A gente tende sempre a pensar que, como o nosso tempo é comum, nós somos contemporâneos entre nós. Não é verdade. Há vários tempos que são coabitados numa mesma faixa temporal. Então, o que eu sinto hoje é que nós vivemos dentro do instante do capitalismo dito globalizado, se não pós-moderno, sei lá como se queira chamar. Nós vivemos uma espécie de ditadura de uma faixa temporal. Se exige das pessoas que elas aprendam a pensar não sei, mas fazer de conta que pensam, ou, de toda maneira, solucionar as coisas rapidamente, porque nós dispomos de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 80 linhas, 100 linhas, e não mais do que isso. Então, o raciocínio há de se configurar dentro dessa faixa estreita de tempo. Não é? Ora, essa ditadura do tempo veloz, do tempo da resposta rápida, incisiva, se possível engraçada, essa ditadura do tempo não se concilia com o tempo da reflexão. Não é? Esse é o grande dilema que eu vejo do intelectual em relação aos mídias hoje em dia. Entre nós. Parece que ele está duplamente condenado, né? Porque sitiado, espacialmente falando, o seu gueto, dentro do qual também ele criou um outro gueto, que é da microespecialização. E na outra ponta, alijado pelo tempo, porque a duração que a ele se destina é incompatível com a demanda. Sobre o silêncio. Isso é as metamorfoses do silêncio. Essa é a solução trágica e calada, digamos, do tempo contemporâneo. Isso se torna extremamente mais grave entre nós, porque quer na Europa, quer nos Estados Unidos, tem as chamadas ilhas, ou seja, como há um público de consumo suficientemente amplo, então é possível que você se dedique a uma área reflexiva, sim,
você não será nunca um popstar, nunca vai ter uma grande demanda, mas não importa, você pode viver muito bem no interior dessa pequena ilha. Entre nós, o nosso público é extremamente escasso e imitativo, não é? Mimético, não é? Estamos interessados em saber o que é que se faz lá nos Estados Unidos, o que é que se faz lá em Paris. Paris hoje já não muito, mas o que é que se faz fundamentalmente em New York. Então, quer dizer, se é possível empregar o nosso tempo para um j'accuse, para um ato de acusação, a acusação seria: nós estamos cavando o nosso buraco, porque criamos cada vez mais um abismo maior entre produção estrangeira e produção aqui, que se torna cada vez mais escassa. Sempre foi pequena, sempre foi pobre, mas agora se torna cada vez quase impossível. Aí não se instala esse conceito de alienação, professor? Quer dizer, algo que vem desde uma leitura muito anterior, né, de Marx e tal, a questão social, política, econômica, quer dizer, e a globalização. Quer dizer, eu acho que continuamos, quer dizer, digamos assim, a extensão desse conceito hoje, como é que a gente pode pensar? Haveria dois conceitos em Marx que seriam importantes. Um seria o conceito de alienação, do primeiro Marx, e segundo o conceito de fetichização da mercadoria, não é? Converter a mercadoria num fetiche. A minha objeção em relação ao conceito de alienação seria que, normalmente, quando se fala de alienação, se supõe que aquele que está falando dela não participa. Né? Alienado é o outro. É a mesma coisa que a ideia de ideologia. Né? Se eu acuso o Ivo de fazer uma afirmação ideológica, é porque eu parto do suposto que a minha não é. Né? Então, essa é a dificuldade que eu tenho com o problema de alienação. Enquanto que o conceito de fetichização da mercadoria me parece mais viável, no caso, porque o que se diria, em que consiste fundamentalmente esse conceito? Quer dizer, a mercadoria é cada vez menos vista em função da sua utilidade, de que por marcas que a convertem em fetiche, né? Quer dizer, esta é uma camisa Lacoste, diga-se de passagem que não é. Esse é um sapato não sei o que, não sei qual é o sapato Lacoste. Vai ver que a meia também é outra coisa assim. Não é? Então, você se torna um museu de fetiches. Quer dizer, e o que é você? Você não é nada, você é simplesmente um suporte de fetiches. Tá? Para que você seja fetiche, é necessário que você seja um instrumento de venda de alguma coisa. Outra vez, você não vende alguma coisa através de reflexão, através de dizer não sei. Você tem que saber tudo, você tem que saber instantaneamente e ser extremamente fascinante, sedutor, charmoso, etc. Eu me lembro do poema de Drummond, né? Eu, etiqueta, né? Quer dizer, né? É o usar, é o uso do objeto, né? Você se torna também, nesse caso, e olha, eu suspeito de que a verdade que ele acabou de profetizar quanto à inadaptação entre a figura do intelectual e o tempo midiático se dê aqui na sua concretude amaldiçoante. Professor, por falar em tempo, aproveitando o gancho do professor Ivo, o nosso tempo se esgotou. Só nos resta o programa Letras e Mídias agradecê-lo imensamente pela sua presença, aos nossos habituais participantes, professor Ivo Lucchesi, professora Gilda Cortes Diegues e professora Terezinha Val. Aguardando todos vocês para um próximo programa. Até lá!